bem-vindo de volta à segunda parte da série, que analisa a queixa legal de 2009 de Martin Eberhard contra Elon Musk. Paramos no parágrafo 47, onde Eberhard foi forçado a sair da empresa por Musk, e o 48 menciona os pontos do anexo 2 sobre indenização, opções de ações e o acordo de não difamação. Mas o 49 aborda a confusão sobre o pagamento de $100 mil, já que Eberhard afirma que ele não havia sido pago pelo papel antes. Segundo ele, os pagamentos acordados eram proporcionais ao salário de Eberhard como funcionário da Tesla Motors, não como membro do conselho. E como tal, acrescentaremos, definitivamente não estaria sujeito a quaisquer cláusulas adicionais encontradas na exposição 2. Como mencionado na parte 1, isso seria interpretado como dois pagamentos distintos de $100 mil, pois estavam em documentos separados. O parágrafo 50 alega que houve uma tentativa de classificar ilegalmente o pagamento de salário de Eberhard como compensação por renunciar ao conselho de administração. De acordo com a lei da Califórnia, isso seria impróprio. O 51 afirma que os dois primeiros pagamentos a Eberhard foram acompanhados por contra-cheques com todas as deduções habituais, além de um formulário W-2 indicando que os pagamentos eram considerados salários. A exposição 3 forneceu o contra-cheque de Eberhard para dezembro de 2007 e seu formulário W-2 para 2007 indicando que esses pagamentos eram considerados salários. As 250 mil opções de ações são mencionadas novamente, referindo-se à exposição 2 e afirmando no item 53 que Eberhard foi informado sobre a aprovação da concessão das opções pelo conselho. Na seção D, como esperado, a Tesla Motors descumpriu o acordo de indenização de Eberhard. Eberhard tinha um blog pessoal em teslafounders.com, um site agora inativo. Em 10 de janeiro de 2008, ele postou um artigo sobre o grande número de funcionários demitidos naquela época. Ele expressou a opinião pessoal de que os funcionários foram tratados injustamente, porém nenhuma das afirmações de Eberhard era falsa. 4 dias depois, o novo Chief Executive Officer e homem de confiança de Musk na Tesla, Steve Drury, acusou Eberhard de violar a cláusula de não difamação do acordo de rescisão. Em 48 horas, Eberhard removeu a postagem, embora não acreditasse que violava o acordo, pois estava apenas declarando fatos. Em 28 de janeiro, o conselho da Tesla informou a Eberhard que, por acreditarem que ele violou a cláusula de não difamação, revogaram seu pagamento pendente, pacote de opções e assento no conselho de consultores. Eberhard havia recebido apenas 1/3 da sua rescisão até então. 59 aponta que em nenhum lugar no acordo na exposição 2 havia quaisquer restrições sobre as opções de ações, como um penhasco de aquisição ou um direito de rescindir. O acordo não mencionava que a compensação ou benefícios de Eberhard seriam encerrados unilateralmente em caso de violação. Assim, a Tesla violou as leis da Califórnia que proíbem empregadores de deduzir ou interromper pagamentos de salários de funcionários, incluindo pacotes de demissão. Passando para a seção E, onde Musk estava depreciando Eberhard. De acordo com 60, Musk foi depreciativo em relação a Eberhard não apenas nos últimos meses do seu mandato, mas ainda mais depois que Eberhard foi forçado a sair, fazendo continuamente declarações difamatórias, negativas e prejudiciais sobre ele dentro da Tesla Motors e em fóruns públicos como mídia eletrônica, jornais, sites e blogs. Além disso, Musk estava fazendo declarações como se ele fosse o fundador ou criador da Tesla, em vez de Eberhard e Tarpenning, onde Musk afirmou ser o principal responsável pela criação do Tesla Roadster. Várias declarações identificando Musk como fundador da empresa foram publicadas sem que ele tentasse corrigi-las. Outro paralelo com uma empreitada passada descrita no 62. Isso é algo que Musk continua a fazer até hoje. Vamos para a sua entrevista muito recente com Hannity, Musk e o presidente Trump. Vamos revisar um pouco da sua biografia, começando com o PayPal e como você se envolveu com a Tesla, SpaceX, Neuralink e todas essas. Bem, quero dizer, você sabe, eu acho que a maneira como você me vê é como um tecnólogo e eu tento criar tecnologias que melhorem o mundo. Citação: Musk perpetuou essa inverdade com plena consciência do valor que acompanha o título de fundador de uma startup que tem potencial para se tornar uma grande empresa bem-sucedida. Fim da citação. E Eberhard informa ao tribunal com recibos que Musk fez exatamente a mesma coisa no que diz respeito ao PayPal. Exceto que Eberhard cometeu alguns erros em pontos-chave aqui, pontos que teriam beneficiado seu caso se ele os tivesse acertado. Mas para ser honesto, a maioria das pessoas naquela época não sabia o que era melhor.
Eberhard afirma que nos anos 90, Musk esteve envolvido na criação e gestão do PayPal Inc. Na verdade, Musk nunca trabalhou para uma empresa chamada PayPal, mesmo que os documentos assinados por Musk fossem intitulados PayPal Incorporated. A renomeação formal da empresa de Confinity não ocorreu até junho de 2001. O próprio PayPal, até aquele momento, era o nome da plataforma que havia sido desenvolvida antes da fusão do X.com de Musk e do Confinity de Thiel. Musk não fundou a Confinity, a empresa que desenvolveu a plataforma PayPal, mas ele exigiu a capacidade de usar esse título em seu acordo de rescisão com a empresa quando foi demitido do cargo de Chief Executive Officer por incompetência e por esconder as informações financeiras da empresa dos investidores. 62 citações do anexo 4, a cláusula na carta de rescisão, onde Musk é concedido o direito de usar a palavra fundador, que o site removeria as informações verdadeiras do fundador e ninguém no PayPal seria autorizado a fazer declarações que minassem essa afirmação. Anteriormente, Musk havia feito uma manobra semelhante para ser considerado fundador, como afirma Eberhard em 63. Em 64, Eberhard informa ao tribunal que durante o período de fim de 2007 até 2008, Musk fez várias declarações falsas sobre Eberhard ser demitido da empresa por problemas de desempenho e gestão, quando na verdade Eberhard foi forçado a renunciar, como os documentos no anexo 1 indicam claramente. Musk culpou Eberhard pelos atrasos na produção e custos excessivos, mesmo com o fato de que o próprio Musk insistia constantemente em atualizações caras e desnecessárias que atrasavam o cronograma. E Musk fez declarações públicas externas para terceiros, bem como para os funcionários, clientes e investidores da Tesla Motors, que falsamente alegavam que Eberhard enganou o conselho sobre o custo do Roadster. Isso foi em 2009 e Musk continua até hoje a fazer comentários depreciativos semelhantes sobre Eberhard quando tem a oportunidade. Voltemos para a TED Talk de 2022. A Tesla não existia em nenhum... Quando investi na Tesla, ela era uma empresa de fachada, sem funcionários ou propriedade intelectual. Mas uma narrativa falsa foi criada por um dos cofundadores, Martin Eberhard. Não investi em uma empresa existente, nós a criamos. E, finalmente, a criação dessa empresa foi feita por joint venture e infelizmente, a outra pessoa, outro cofundador que fez de sua vida uma missão para fazer parecer que ele criou a empresa, o que é falso. Na seção E, subseção 1, há uma lista de artigos sobre exposições em que Musk afirmou ou não corrigiu alegações de que era o fundador da empresa. E, claro, essa lista de artigos datados até o arquivamento seria ínfima comparada aos publicados desde então, que dão a Musk todo o crédito pela formação da empresa. Para acelerar, vamos focar nos pontos mais relevantes que têm mais conteúdo do que apenas menções como fundador. Cada parágrafo aqui se refere a artigos completos em evidência. Como este em 70, onde o Winked.com não só se referiu a Tesla como sendo a empresa de Musk, mas também se referiu ao Roadster como sendo o carro de Musk. Ao 75, um artigo do LincolnShots.com se refere a Musk como a pessoa por trás do Tesla Roadster, exibição 13. Aos 80, em uma entrevista em vídeo com EpicFu.com, que desde então foi removida da história, assim como a página da web, onde Musk diz: a razão pela qual fundei a Tesla foi porque realmente acredito que o futuro do transporte deve ser elétrico. Isso é a exibição 18. Aos 82, em uma entrevista de junho de 2008 com Sam Bilsamid para o Autoblog Green, Musk afirmou falsamente que quando se envolveu pela primeira vez com a Tesla, citação, zero foi feito no plano de negócios da Tesla porque não havia nada lá, fim da citação, insinuando que a Tesla Motors ainda não havia sido fundada quando Musk se envolveu inicialmente. Musk também afirmou falsamente ter se envolvido com a empresa em setembro de 2003, exagerando seu papel no desenvolvimento do Roadster e sua participação na empresa. Isso aparece como exposição 19. Aos 84 anos, Musk afirmou ter formulado a ideia para a Tesla Motors antes de se encontrar com Eberhard e Tarpenning, alegando envolvimento com a empresa desde outubro de 2003 em vez da data real de abril de 2004, ainda assim apenas como investidor. Aos 86, a Cable News Network confirmou que a Tesla foi financiada por Elon Musk a partir de 2003, quando a empresa era financiada naquela época pelos parceiros multimilionários Eberhard e Tarpenning, na exposição 22.
Aos 87, a exposição 23 mostra uma página do site da Tesla Motors que foi retirada em 27 de maio de 2009 que descrevia Musk como estando, citação, envolvido em decisões-chave do produto desde o início da Tesla Motors, fim da citação, o que sabemos por comparações de datas sozinho era uma completa besteira. Na subseção 2, entramos em como Musk difamou diretamente a reputação profissional de Eberhard, além das outras alegações já demonstradas. No número 90, a visão geral afirma que do final de 2007 até 2008, Musk fez declarações e e-mails para funcionários, clientes e investidores da Tesla Motors, alegando que Eberhard foi demitido por problemas de desempenho e gestão. No número 91, a exposição 24 mostra como Musk fez uma alegação pública depreciativa e/ou difamatória em uma carta enviada a todos os funcionários, clientes e investidores da Tesla Motors, afirmando que as mudanças feitas na empresa eram para garantir responsabilidade e que os atrasos na produção do Tesla Roadster eram devido aos funcionários demitidos. Em 1992, Musk disse aos Estados Unidos da América Today que a empresa liderada por Eberhard estava arruinada por custos de desenvolvimento crescentes, sem assumir responsabilidade por seu papel nisso. No número 93, Musk afirmou estar trabalhando de 40 a 50 horas semanais para corrigir muitos problemas, insinuando que foram criados por Eberhard e sugerindo ser o único capaz de resolvê-los. A exposição 26 cita uma matéria da Fortune de julho de 2008, onde Musk disse estar muito ocupado para falar sobre a mudança de gestão na Tesla Motors, pois tentava consertar a merda deixada por Eberhard. O artigo também citou Musk, dizendo que nunca conheceu alguém tão capaz de criar uma campanha de desinformação quanto Martin Eberhard. Este artigo foi publicado sem nenhuma citação sobre qual desinformação Eberhard estava sendo acusado aqui. 95 cita um artigo do New York Times, exposição 27, onde Musk culpou a maioria dos problemas de produção da Tesla em Eberhard. 96, exposição 28, um artigo de TeslaMotorsClub.com, onde Musk acusou o verdadeiro fundador da Tesla de enganar a empresa sobre o custo do carro e o prazo de quando poderia entrar em produção. Uma afirmação repetida no ValleyWag.com durante a entrevista em novembro de 2008. Na edição de novembro de 2008 da Newsweek, Musk chamou Martin Eberhard de o pior indivíduo com quem já tive o desprazer de trabalhar. Eberhard, cuja empresa foi roubada por Musk, tinha como ideia original o principal produto em desenvolvimento na companhia. O pior indivíduo com quem Musk já trabalhou, isso é a prova 30. A exposição 99 relata corretamente um artigo de janeiro de 2009, descrevendo um e-mail de Musk aos clientes afirmando que uma auditoria de 2007 feita por investidores revelou que o custo de produção do Roadster seria de $140 mil por unidade, sendo esse o motivo da demissão de Eberhard. Nenhum relatório de auditoria foi incluído com a carta ou com esta submissão de exposição e não foi mencionado quando Eberhard foi forçado a deixar a empresa. O parágrafo 100 cita Musk falando mal de Eberhard para os funcionários da Tesla Motors, mas não forneceu nenhum exemplo ou exposição. 101 observa que os comentários de Musk foram em nome da Tesla Motors e republicados por veículos de notícias em todo o país. Em seu nome, vamos adicionar aqui também ao redor do mundo. As declarações públicas de Musk impediram Eberhard de encontrar emprego por mais de um ano, prejudicando sua reputação profissional e dificultando a captação de recursos para futuras startups. Agora que passamos por como Musk representou Eberhard para o mundo em geral, vamos nos aprofundar em como Musk distorce suas próprias realizações e credenciais na seção F. A subseção 1 passa por como Musk distorce sua afiliação com a Universidade de Stanford. 104 descreve como Musk afirma ter abandonado um programa de doutorado em Stanford, quando na verdade ele nunca esteve matriculado em Stanford. Eberhard cita artigos que mostram Musk fazendo essa afirmação, criando as exposições 32 a 36. Musk disse ao Saloon.com em agosto de 1999 que ficou exatamente 2 dias antes de desistir de 105. Em abril de 2003, ele contou ao USAToday.com que abandonou o doutorado em física de Stanford. Em fevereiro de 2008, a CNET relatou que Musk abandonou um programa de pós-graduação em física na Universidade de Stanford. Em junho de 2008, um perfil de Musk no HowStuffWorks.com afirmou que ele estava pronto para iniciar uma pós-graduação em Stanford em 1995, mas optou por desistir.
O último exemplo em destaque foi na revista Wired, de maio de 2009, que afirmou que Musk abandonou Stanford em 1995. Os termos programa de doutorado e programa de pós-graduação não são intercambiáveis, apesar da aparente confusão no uso deles. Um programa de pós-graduação que leva de 1 a 2 anos é como alguém adquire um mestrado, enquanto um doutorado que leva de 3 a 5 anos para ser concluído é um grau terminal focado em pesquisa que culmina em uma dissertação ou tese para revisão por pares. Musk parece não conseguir esclarecer qual nível de educação ele pretendia obter em Stanford. Lembre-se, esta é uma informação que Eberhard compartilhou em 2009, 16 anos atrás, e ainda assim ressurgiu graças às ambições políticas de Musk, com informações adicionais sendo compartilhadas e especuladas. Kimball afirmou que ele e seus irmãos eram imigrantes ilegais nos Estados Unidos da América na época, por terem violado seus vistos de estudante. Essas pessoas são loucas. Claramente não percebem que dormimos no escritório. Na verdade, quando eles nos financiaram, perceberam que éramos imigrantes ilegais. Bem, eu diria que era uma área cinzenta. Sim, éramos imigrantes ilegais. Dormíamos no escritório. Tínhamos um carro, mas a roda vivia caindo. E precisa ser notado que a Universidade de Stanford já emitiu uma declaração indicando que Elon Musk nunca esteve matriculado em nenhum curso em sua instituição. A subseção 2 investiga a deturpação do diploma de Musk da Universidade da Pensilvânia. O parágrafo 110 afirma que Musk alegou falsamente ter um 1995, quando na verdade ele não possuía tal diploma e o único que Musk tinha foi obtido depois disso. Segundo Eberhard, baseado em informações e crenças, o único diploma de graduação conhecido de Musk é um bacharelado em Ciências Econômicas da UPenn, obtido em 1997. O 111 usa a exposição de 32 de agosto de 1999 para mostrar em musktellingsalon.com que ele ficou um ano extra na UPenn para concluir um segundo diploma em física. O 112 usa a exposição 33 de abril de 2003, afirmando que Musk possuía um diploma de graduação em física da UPenn. O 113 usa a exposição 35, que afirmava que Musk tinha diplomas em física e negócios pela Universidade da Pensilvânia. Verificamos que um diploma em negócios não é o mesmo que um diploma em economia. Esses termos não são intercambiáveis. O 114 alega que Musk deturpou sua formação educacional em documentos oficiais da Securities and Exchange Commission, principalmente sobre seu período no PayPal. Exposição 39, Musk alegou ter um bacharelado em física e outro em economia pela Universidade da Pensilvânia, na Wharton School, obtidos em 1995. Vamos ressaltar, a Universidade da Pensilvânia não oferece um bacharelado em ciências em física. O que eles oferecem é um bacharelado em artes em física, que é basicamente física leve. A data de 1995 também parece estar incorreta. Na seção G, Tesla violou o acordo Roadster de Eberhard. Conforme declarado em 115, embora Eberhard tenha projetado o veículo do zero e tivesse total direito de receber o primeiro da linha, Eberhard, por outro lado, adquiriu o segundo Tesla fabricado por $100 mil, quantia integralmente repassada à Tesla Motors no dia da execução do acordo. Musk, como se descobriu, já havia se apropriado da reserva para o primeiro veículo da linha. 116 menciona corretamente que o valor deste veículo não pode ser subestimado. Os primeiros veículos de produção da série Fundadores poderiam valer milhões de dólares. Ele cita o exemplo de um Maserati MC-12 de produção inicial, leiloado por $2.250.000. 117 menciona o que acabamos de afirmar, que o narcisista Musk se apropriou do primeiro veículo da linha, um veículo que Eberhard certamente deveria ter recebido como o inventor e criador. Eberhard aceitou o segundo veículo como um acordo para acalmar Musk. Desde o início, o foco de Eberhard era tornar a produção deste carro viável na empresa. Para esse fim, ele não queria criar nenhum distúrbio e continuou a tolerar o menosprezo nas mãos de Musk. Neste momento, ele apenas queria pegar seu carro e esperou pacientemente por isso. A partir da página 119, a produção do veículo, pelo arranjo que Eberhard e Tarpenning estabeleceram com a Lotus, estava programada para começar em 23 de janeiro de 2008, indicando que a maior parte do desenvolvimento ocorreu durante o mandato de Eberhard como Chief Executive Officer e depois Chief Technology Officer.
não há como, no espaço de 2 meses, incluindo durante as férias de Natal, que quaisquer mudanças significativas pudessem ter sido feitas no design desse carro. Em 9 de fevereiro de 2008, Eberhard foi informado que seu pedido de veículo pessoal estaria pronto em 17 de março de 2008. Pouco depois, Eberhard descobriu que seu veículo da série Fundadores, pelo qual pagou integralmente, tinha um número de série. 2, que a Tesla contratou para ele sob pagamento, já havia sido construído e entregue a outro homem, bom amigo de Musk, Antônio Gracias, em flagrante violação do acordo escrito da empresa com Eberhard. Eberhard também foi informado de que o veículo que ele iria receber ainda tinha que passar por um teste de resistência, mas não na pista de testes como contratado com a Lotus na Inglaterra. Não, este teste foi realizado por um funcionário da Tesla, sem treinamento, em vias públicas movimentadas na Califórnia. Eberhard esperou pelo seu carro até 3 de junho, quando soube que durante o teste de resistência, seu veículo havia batido na traseira de um caminhão, quase o destruindo totalmente. 75 peças foram substituídas no carro antes que pudesse ser dirigido novamente, sendo o segundo veículo danificado pelo mesmo motorista de teste. 126 descreve como o veículo que Eberhard recebeu não só tinha um valor intrínseco muito menor para os colecionadores, mas também foi reconstruído após o devastador acidente. Eberhard receberia seu carro danificado e desvalorizado em 19 de julho de 2008 e ainda assim não conforme o pedido. Eberhard havia sido prometido um upgrade na bateria, motor, transmissão e eletrônica de potência do carro como parte do contrato de compra. Até o momento, a Tesla ainda não havia cumprido essa obrigação contratual. O resumo, no 129º lê, Eberhard foi difamado publicamente, forçado a assistir uma empresa que ele fundou e criou ser controlada pelas mesmas pessoas que o difamaram, viu seu Roadster destruído e sofreu danos como resultado dos réus. Foi assim que o verdadeiro fundador e visionário da Tesla foi tratado por Elon Musk. O que nos leva às causas de ação numeradas. A primeira causa de ação é responsável, usando os parágrafos anteriores de 1 a 129 como base da reivindicação de declarações falsas, difamatórias e não privilegiadas por escrito sobre a circunstância do status de Eberhard como fundador e criador da Tesla Motors, sua suposta demissão e o produto de trabalho que ele criou enquanto estava empregado na Tesla Motors e que Eberhard supostamente fez falsas representações para o conselho. Os réus fizeram declarações falsas, omitiram informações necessárias ou foram muito enganosos, cientes da inverdade de suas afirmações. Como resultado, Eberhard teve sua reputação prejudicada, dificultando sua contratação e capacidade de criar startups e captar investimentos. As histórias falsas causaram a Eberhard angústia emocional e perda financeira a serem comprovadas em julgamento. A segunda causa de ação é a calúnia, e pelos mesmos motivos, mas calúnia é a difamação verbal de alguém em oposição à palavra escrita. Além desse qualificador, as causas são lidas verbatim da mesma forma. A terceira causa de ação é o alívio injuntivo, e isso é para resolver legalmente a controvérsia entre Musk e Eberhard de uma vez por todas, em 4 pontos onde Musk estava agindo em nome da Tesla. Alegou ser o fundador ou criador da Tesla. Minou o status de Eberhard ou Tarpenning como os únicos fundadores da Tesla. Alegou que Eberhard foi principalmente responsável pelos atrasos na produção do Roadster ou pela instabilidade financeira da empresa e afirmou que Eberhard enganou e fez falsas representações para o conselho de administração durante seu mandato. Como resultado, Eberhard buscava o seguinte alívio injuntivo. A. Uma ordem para Musk cessar e desistir de fazer quaisquer declarações no sentido de que é um fundador ou criador da Tesla Motors, o que é justo, ele não era. Eberhard e Tarpenning foram os fundadores e criadores da Tesla, o que é justo. B. Minar o status de Eberhard e Tarpenning como os únicos fundadores e criadores da Tesla Motors, eles eram os principais responsáveis pelos atrasos na produção do Roadster e pela instabilidade financeira da empresa. Como vimos, Musk desempenhou um papel bastante grande em ambos os cenários. E quinto, que Eberhard enganou e fez declarações falsas ao conselho da Tesla Motors durante seu mandato. B é uma ordem que carrega a mesma linguagem que A em todos os aspectos, mas se refere ao conselho de administração e equipe executiva da empresa, exigindo que eles cessem e desistam de fazer afirmações de natureza semelhante.
C. Uma ordem que obriga a Tesla Motors a incluir uma declaração em seu site e publicações oficiais de que Eberhard e Tarpenning são os únicos fundadores e criadores da empresa, e remover todas as referências de seu site e das publicações oficiais como se Musk fosse o fundador da empresa, incluindo mas não se limitando a quaisquer publicações que afirmem que Musk é o fundador da Tesla Motors. E D. Uma ordem que obriga a Tesla Motors e Musk a publicar uma declaração pública a ser distribuída a todos os principais meios de comunicação, afirmando que 1. Musk não foi o fundador nem criador da Tesla Motors. Eberhard e Tarpenning são os únicos fundadores e criadores da empresa. 3. Que Musk e Tesla retratem declarações que minem o status de Eberhard e Tarpenning como fundadores e criadores da Tesla Motors, bem como declarações afirmando que Eberhard foi principalmente responsável pelo atraso na produção do Roadster, instabilidade financeira, ou que enganou e fez falsas representações ao conselho de administração durante seu mandato. Como conclui o 145, tal alívio injuntivo é necessário e apropriado devido à alta probabilidade de que Musk e Tesla repetiriam tais declarações difamatórias no futuro, e as retratações públicas de Musk e Tesla seriam necessárias para ajudar a desfazer o substancial dano que a reputação de Eberhard sofreu devido às ações de Musk e Tesla. A quarta causa de ação é a violação de contrato envolvendo vários aspectos. A contagem de 148 acusa a empresa de violar o acordo de rescisão de emprego e renúncia do conselho de administração ao desacreditar, não pagar o pacote de rescisão completo de Eberhard e interromper a aquisição de suas opções de ações da Tesla Motors sob esses acordos. A contagem 2 é a violação do acordo de entrega do Roadster, pois Eberhard pagou integralmente pela segunda unidade da série fundadora de produção com upgrades. Houve falha em testar adequadamente o Roadster, causando um acidente, além de atraso na entrega, e o carro entregue havia sofrido uma grande colisão. Na terceira contagem, menciona-se as atualizações não entregues do Roadster, como a atualização essencial do trem de força no Roadster, de Eberhard, violando o contrato entre ele e a empresa. A compensação por danos compensatórios e nominais seria determinada em julgamento. A quinta causa de ação trata do cumprimento dos acordos de rescisão conforme o acordo de renúncia do Conselho de Administração de 28 de novembro de 2007. Eberhard afirma que cumpriu todas as obrigações necessárias previstas no contrato e permanece pronto e disposto a cumprir todos os termos do acordo aplicáveis a ele. No 160º, Eberhard alega que a Tesla Motors violou unilateralmente e inexcusavelmente o acordo de renúncia do Conselho de Administração ao se recusar a conceder a Eberhard o pacote de opções de ações acumulado mensalmente de janeiro de 2008 a dezembro de 2011 conforme o acordo. O 161º alega que Eberhard não tem remédio adequado na lei porque o valor das ações está sujeito a mudanças. Nisso, Eberhard não poderia prever onde o valor da ação terminaria. As 250 mil ações em 2009 seriam divididas em 5-1 em agosto de 2020 e novamente em 3-1 em agosto de 2022. Então, as 250 mil ações teriam se tornado 3.750.000 ações hoje. Não podemos determinar o valor de mercado das ações antes da empresa abrir capital em 29 de junho de 2010. Mas podemos dizer que a oferta pública inicial para as ações da Tesla foi definido a 17 por ação. As opções de Eberhard teriam permitido que ele comprasse as ações com um desconto de 15% ou 14,45 por ação. Mas isso é antes do desdobramento. Considerando o preço atual das ações, Eberhard teria pago cerca de $0,96 por ação em 2009. Hoje, aquelas 250 mil ações a um preço de $300 cada valeriam $1.125 bilhões. Este é o pacote de opções. Na exposição 2, menciona-se a conversão de 8 milhões de ações preferenciais em ordinárias, provavelmente pertencentes a Eberhard. É o documento dele, e isso representaria o investimento de Eberhard em dinheiro e capital de esforço antes de sua saída, investimentos que Musk nega que Eberhard tenha feito. Isso também é pré-divisão? Após a divisão de 5-1 e 3-1, essas 8 milhões de ações teriam se expandido para 120 milhões de ações e ao preço atual de cerca de $300 por ação, somariam 36 bilhões. A sexta causa de ação aborda 2 pedidos de alívio declaratório. O primeiro reitera os pontos de alívio injuntivo que ordenavam Musk e a Tesla Motors a cessar e desistir de reivindicações passadas sobre Eberhard.
O segundo pede ao tribunal que declare que Eberhard pode determinar seus direitos sobre as opções de ações, incluindo uma parte proporcional das opções expiradas. Sétima causa de ação: falha em pagar salários devidos, violando o Código do Trabalho, bem direto. A Tesla parou de pagar as parcelas mensais do acordo prometido a Eberhard, mas como afirma no 174, tais parcelas eram impróprias desde o início. De acordo com a seção 202A do Código do Trabalho da Califórnia, o empregador deve pagar a compensação devida a um empregado que tenha desistido ou renunciado em até 72 horas após o aviso ser dado. De acordo com o Código do Trabalho, espalhar isso em parcelas mensais era ilegal. Isso é mencionado novamente na 8ª causa de ação sobre penalidades por atraso no pagamento de salários e ganhos conforme a seção 203 do Código do Trabalho da Califórnia. Esta ação reivindica essas penalidades. A 9ª causa de ação busca adequar os registros de Eberhard ao Código do Trabalho da Califórnia por falha em fornecer demonstrativos de salário legais. A 10ª causa de ação alega conversão contra a Tesla Motors, que não entregou o Roadster a Eberhard conforme prometido e o cobriu para benefício próprio. Então aqui, Eberhard está pedindo ao tribunal para determinar danos punitivos sobre esse veículo para compensá-lo integralmente. E a 11ª causa de ação abrange negligência e imposição negligente de sofrimento emocional, alegando que as ações dos réus, através de suas palavras e ações descuidadamente, negligente e arbitrariamente, infligiram sofrimento emocional ao verdadeiro fundador e criador da Tesla Motors. Isso conclui o documento legal e levanta a questão: por que esse caso nunca veio à luz do dia? Ótima pergunta cuja resposta está nas entrelinhas. Apesar do que Musk e seu grupo gostariam que você acreditasse, o caso não foi resolvido porque eles forçaram Eberhard a se render. Segundo o juiz que supervisionava a descoberta, o caso judicial era desfavorável a Eberhard. Quando autorizado a prosseguir, o próprio juiz afirmou que Eberhard mostrou probabilidade de vencer se o caso fosse a julgamento. A resposta para a pergunta, por que isso não foi a julgamento, está na declaração de Eberhard após o acordo, cujos detalhes estão selados apesar do grande interesse em seu conteúdo. Citação: agora podemos nos focar em tornar os veículos elétricos bem-sucedidos, algo que nos apaixona. Musk complementou dizendo que esforços para mudar a indústria são praticamente impossíveis. Sem os esforços vitais de Martin, a Tesla Motors não existiria atualmente. Portanto, acreditamos que o caso foi resolvido com Musk recebendo o título de cofundador como resultado deste acordo. Eberhard fundou esta empresa, dedicou-se de corpo e alma a ela e não queria ser o responsável por destruí-la, o que era possível ao expor os problemas internos e a traição de Musk ao público. Para proteger a empresa, Eberhard resolveu tudo discretamente, assim como fez quando Musk o forçou a sair do cargo de Chief Executive Officer sem participação na escolha de seu sucessor, quando aceitou o cargo de tecnologia para manter o Roadster avançando e quando Musk finalmente o forçou a sair completamente da empresa. Com o conselho de bajuladores que Musk montou, não havia chance de Eberhard voltar para a empresa, mas ele ainda fez o que era do melhor interesse da empresa em vez do seu próprio. E por esse sacrifício, Eberhard continua até hoje a sofrer a ira de Musk, o homem-criança que menospreza Eberhard sempre que tem a chance e continua a cometer difamação e calúnia contra o próprio homem de quem Musk roubou as chaves do reino. Este é um ótimo exemplo do lixo que ele continuou a espalhar mesmo 3 anos atrás, 13 anos após o acordo ser alcançado. Acho que muitas pessoas elas simplesmente pensam que outra pessoa começou, você se juntou mais tarde e seja lá o que for. Mas obviamente isso não é verdade. Isso não é verdade. A razão pela qual as pessoas pensam assim é porque Eberhard tem se envolvido em uma campanha incessante para tentar obter todo o crédito pela Tesla para si mesmo. E ele é a pior pessoa com quem já trabalhei. E isso diz muito. Eu já trabalhei com alguns verdadeiros idiotas. Ok, então para alguém ser a pior pessoa com quem já trabalhei, de longe... Estou dizendo que isso não é fácil. Agora que você sabe, através desses documentos judiciais, como Eberhard e Tarpenning criaram a Tesla em janeiro de 2002 e como Martin Eberhard salvou a corrente alternada Propulsion, ouça essa história de origem da Tesla contada por Musk e como ele tenta assimilar a história pessoal de Martin Eberhard como sua própria. A verdadeira origem da Tesla remonta a 2003, quando almocei com JB em El Segundo.
e começamos a falar sobre carros elétricos e Joton Tobé disse: "Ei, você já experimentou o corrente alternada Propulsion T0?" Eu disse não, mas discutimos sobre tecnologia de bateria e como o íon de lítio permitiria finalmente um carro de longo alcance. Eu nunca tinha ouvido falar de Eberhard até então. Então já temos Musk tentando se atribuir o crédito pelo conceito de bateria de lítio, algo que ele afirma ter conversado com J.U.B. Straubel em 2003. Essa história de origem da Tesla é problemática, pois Eberhard e Tarpanin já trabalhavam no design de pacote de baterias de lítio desde 2002. Musk também diz que J.B. sugeriu que ele fosse a corrente alternada Propulsion para testar o T0 e ele termina afirmando que nunca tinha ouvido falar de Eberhard até aquele ponto. Continuando. Então eu fiz um test drive com corrente alternada Propulsion T0 e eu fiquei tipo, uau, ok, isso é bem legal. No início, pensei em pedir para me fazerem um T0. Eu compraria deles, mas não quiseram fazer outro. Então, eu concordei e disse a eles que deveriam comercializar o T0, porque ele tinha todas as propriedades que mais tarde tivemos no Roadster, como autonomia de 250 milhas e aceleração de 0 a 60 em cerca de 4 segundos. Você pode ver uma semelhança entre o T0 e o Roadster. É basicamente um pequeno carro esportivo elétrico. Eberhard foi quem procurou a corrente alternada Propulsion e solicitou a construção de um carro para ele, como mencionado na primeira parte. Lembre-se que essa empresa estava à beira da falência, e o Chief Executive Officer da corrente alternada Propulsion confirmou em entrevista que a contribuição técnica e financeira de Eberhard os manteve funcionando, permitindo-lhes converter os problemáticos pacotes de baterias de ácido chumbo do T0 em íon lítio. Mas aqui está a surpresa. Musk diz que o T0 que ele testou tinha uma autonomia de 250 milhas, o que significa que, independentemente de Musk já ter ouvido falar de Martin Eberhard antes, ele testou o carro que Eberhard já havia convertido em um carro esportivo movido a íon lítio, e isso seria a propriedade intelectual proprietária de Eberhard. Isso, como eles dizem, é isso. Você pode estar pensando que este é um caso isolado em que Musk confrontou alguém e tentou assimilar suas conquistas em seu próprio currículo, mas estaria enganado. Peter Rawlinson é um engenheiro que Musk já difamou publicamente no passado. Não apenas um engenheiro formado no Imperial College de Londres, mas um verdadeiro engenheiro automotivo que trabalhou para a Lotus antes da colaboração com a Tesla e para a Chorus Automotive enquanto a Tesla estava começando. Você pode ver em seu perfil no LinkedIn que Rawlinson se juntou à Tesla em 2009, com os títulos duplos de vice-presidente e engenheiro-chefe do Model S, que seria após a saída de Eberhard e Tarpanin e por volta do tempo que Eberhard entrou com este processo. Quando Rawlinson conheceu Musk, ele foi apresentado ao Model S projetado por Franz von Holthusen. Após inspecionar o veículo, Musk perguntou a Peter quão ruim está. Peter disse a ele que teria que cancelar o veículo. Na verdade, Rawlinson foi trazido para a empresa para reformular completamente o veículo desde o início, o que significa que o protótipo do Model S criado por Franz von Holtzhausen era significativamente diferente do carro que Rawlinson enviou para a produção. Este trecho da entrevista de Rawlinson ao Axios resume as diferenças entre ele e Musk. Você quer ir para o espaço? Não tenho aspirações. Sei o meu lugar. Faço carros. Você acha que algum dia vai escavar túneis embaixo de Los Angeles? Eu sou o cara que faz carros. Você quer apresentar o Saturday Night Live? Acho que sou um pônei de um truque só. Eu faço carros. Tudo bem. Sou o cara que sempre faz carros. E pelo que parece, ele faz carros muito bem. Após deixar a Tesla, Rawlinson se juntou à Ativa, uma pequena startup automotiva fundada em 2007 por Bernard C., vice-presidente da Tesla Motors, Sam Wang, cofundador da Astoria Networks, e o inventor Xiaoping Lin, para desenvolver baterias e trens de força para veículos elétricos. Eles iniciaram a produção de baterias para ônibus urbanos na China em 2011. Rawlinson ingressou na empresa como diretor de tecnologia e membro do conselho. Em 2016, após se reestruturarem como Lucid Motors, a empresa anunciou planos para construir seu próprio veículo elétrico de alto desempenho e longo alcance. No mês seguinte, a Lucid anunciou planos de uma nova fábrica em Casa Grande, Arizona, com expectativa de empregar 2.000 pessoas e inicialmente produzir 20.000 carros anualmente. O projeto foi auxiliado por um investimento de $1 dos Estados Unidos, 1 bilhão na empresa, pelo Fundo de Investimento Público Saudita, Fundo de Investimento Público.
Em 2019, Rawlinson se tornou Chief Executive Officer, mantendo o cargo de Chief Technology Officer. Os primeiros carros foram produzidos em setembro de 2021, após a abertura de capital da empresa em julho. Hoje, o Air Sapphire da Lucid é considerado o melhor veículo elétrico de luxo em produção no mundo. Em outubro de 2024, o canal do YouTube da Edmunds Cars lançou uma corrida de arrancada da Lucid contra um Tesla Model S Plaid, e nem foi uma competição acirrada. O Lucid liderou o Plaid durante toda a corrida. A autonomia da bateria de um Lucid Air Pure de 2025 é estimada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos em 420 milhas. 675 km com o modelo Grand Tourer de alcance de até 512 milhas, ou cerca de 825 km. Um Tesla Model S, como mostrado no clipe de arrasto, tem um alcance estimado de 359 milhas, 577 km. O modelo 3 tem meras 320 milhas em todas as métricas de qualidade e desempenho. O Lucid é um veículo melhor. As conquistas da Lucid chamaram a atenção de entusiastas e publicações de carros, como Joey Klender no Teslarati, que escreveu um artigo antes da apresentação da empresa, onde o autor deu um resumo do plano de jogo da Lucid e incluiu o envolvimento anterior de Rawlinson com a Tesla, afirmando que Rawlinson projetou o Model S em 2009, depois que foi trazido por Musk. Musk tweetou que Rawlinson não projetou o Model S, o protótipo foi feito antes dele se juntar a nós e ele nos deixou na mão quando as coisas ficaram difíceis, o que não foi legal. Ele contribuiu para a engenharia de carroceria e chassi, mas não para o trem de força, bateria, eletrônicos ou software. Mais uma vez, Elon Musk revisa a história para diminuir alguém que contribuiu significativamente para um dos produtos seminais da Tesla. Musk foi ainda mais longe e afirmou que Rawlinson nunca foi engenheiro-chefe. Esta declaração é comprovadamente falsa, contrariada até mesmo pelos arquivos do blog da empresa de setembro de 2009. Peter Rawlinson, vice-presidente e engenheiro-chefe de veículos, é responsável pela execução técnica e entrega do Model S e por liderar uma equipe de engenharia de veículos de classe mundial. Isso é diretamente de Tesla.com. Então, Rawlinson foi definitivamente um vice-presidente da Tesla e o engenheiro-chefe do Model S, uma posição que, por definição, iria além da afirmação de Musk de apenas fazer algumas contribuições para a engenharia de carroceria e chassi. E apenas para não deixar dúvidas, porque Rawlinson disse em entrevistas que seu nome está em 70% das patentes associadas ao Model S. Fomos ao patents.google.com para descobrir quais contribuições Rawlinson fez e a quais componentes. As 68 entradas, incluindo dezenas de patentes com o nome de Rawlinson, de quando ele estava na ativa. Vamos analisar algumas especificamente relacionadas à Tesla. Suporte de assento aumentado, sistema para absorver e distribuir energia de impacto lateral utilizando um pacote de baterias integrado, sistema de gerenciamento térmico para conjunto de motor integrado, trilho frontal para estrutura frontal de veículo, maçaneta para veículo, escudo balístico de bateria, barreira térmica de bateria, painel de balanço de peça única, torre de choque frontal, caixa de torque traseira, montagem de pilar B, reforçado com junta de balanço, sistema de controle para porta de 2 dobradiças, teto solar com 2 motores independentes. Então, usando apenas os documentos de patente, podemos ignorar o que Musk disse sobre Rawlinson não estar envolvido com o trem de força, bateria e eletrônicos. E a única razão pela qual Musk faria uma declaração dessas é para derrubar alguém, porque Musk não está recebendo o destaque que acha que merece. Aqui está outro trecho dessa entrevista com o Axios. Eu sei que você não gosta de mencionar a concorrência, mas houve indiretas no Twitter. Ele até disse que você não era o engenheiro-chefe do Model S. O que você diz sobre isso? Eu queria ter sido engenheiro-chefe. Ainda tenho alguns dos meus antigos cartões de visita que dizem isso. Vou te entregar o cartão. Queria ter meu objeto de cena comigo. Mas falando sério, meus antigos cartões de visita e o arquivo da Securities and Exchange Commission me mostraram isso. Bem, deixe-me ler um tweet para você. Rawlinson nunca foi engenheiro-chefe. Ele chegou depois que o protótipo do Model S foi feito, saiu antes que as coisas ficassem difíceis e só foi responsável pela engenharia do corpo. Não para o trem de força, bateria, software, produção ou design. O que você diz? É revisionismo histórico, não é? Esse comportamento do Musk não é específico da Tesla ou dos EVs. Está enraizado em sua personalidade. Vamos para a Neuralink.
Como descobrimos em nossa série Desmascarando a Neuralink, quando a empresa foi fundada, havia 8 fundadores além de Musk, todos especialistas em suas áreas, a maioria com doutorado. Desde a fundação da empresa, todos os membros fundadores saíram, exceto Don Jinseo. Ele persiste como o único fundador especialista original sobrevivente. Um dos primeiros fundadores especialistas a sair foi Timothy Hansen, listado no LinkedIn como engenheiro neurobiomédico elétrico material, informático e machine learning, com um PhD pela Duke University em neurobiologia, além de um bacharelado em ciências em engenharia de computação e elétrica pela Cornell Magna Cum Laude. Hansen deixou a empresa após 22 meses porque, conforme declarado em um artigo de janeiro de 2022 para a Fortune.com, ex-funcionários da Neuralink disseram que Elon Musk estava aplicando uma pressão implacável e instaurando uma cultura de culpa. Hansen tinha sérias reservas sobre a velocidade com que Musk exigia resultados e declarou publicamente à Massachusetts Institute of Technology Review que o dispositivo era mais adequado para pesquisa científica básica em animais e que uma pressão para o uso humano poderia ser prematura. Musk recorreu ao Twitter, como costuma fazer, para degradar a posição de Tim Hansen na empresa e afirmar que Hansen não era apenas um membro fundador, mas alguém que trabalhou para a empresa por um curto período de tempo e não deu certo. Várias publicações que favorecem Musk declararam que Hansen era um engenheiro falso e falso fundador da empresa. O problema com ambas as histórias é que a Wikipedia lista todos os fundadores da empresa, independentemente das tentativas de Musk de apagá-los da história. Tim Hansen está entre eles. E quanto às suas contribuições para a Neuralink, o nome de Hansen aparece com outros fundadores em várias patentes-chave associadas à empresa. Uma para fabricação e design de eletrodos e, mais importante, uma para técnicas de visão computacional usadas pelo robô de inserção que a empresa depende para o procedimento real da Neuralink. Novamente, Musk leva o crédito pelo trabalho de outros especialistas. Se você acha que essa é uma afirmação injusta, considere isso. A Neuralink, apesar de afirmar ter instalado este dispositivo em mais de uma pessoa até o momento, só escreveu uma única publicação oficial sobre o dispositivo e/ou o procedimento. O único autor creditado dessa publicação, Elon Musk, que não é nem um cientista, nem um PhD em um campo relacionado, nem o inventor do dispositivo. Nenhum outro especialista fundador da empresa foi mencionado no corpo desse documento. E, ironicamente, o único que foi mencionado nas citações foi Timothy Hansen, mas vai ainda mais fundo do que isso. Muitos não sabem, mas esta é mais uma vez em que Musk comprou sua entrada em uma empresa de tecnologia e depois reivindicou crédito por todo o conceito. A Neuralink, dispositivo e marca, foi criada pelos neurocientistas Pedro Masseni e Randolph Nudo. De acordo com a Wiki, eles finalizaram os testes em um dispositivo criado para auxiliar pessoas com lesões cerebrais, porém careciam de suporte financeiro para prosseguir. Em 2017, Musk enviou a eles um representante, muito provavelmente Jared Birchall, para comprá-los completamente por menos de 100 mil, sem nunca mencionar o nome de Musk. Hoje, essa empresa de pesquisa sem vendas, sem produtos, sem publicações científicas ou documentos revisados por pares de nota e com um histórico de abate de seus sujeitos de teste animal que está sob investigação por crueldade animal, carrega uma avaliação autoatribuída de 8 bilhões. E Musk é o único nome em seu white paper. Para concluir, vamos identificar os sinais de alerta precoce que deram nome ao episódio. E mesmo que alguns destes antecedam o arquivo de 2009 que desmontamos aqui. Se este caso tivesse ido a julgamento e os detalhes se tornassem públicos, algumas pessoas poderiam ter evitado muito sofrimento simplesmente evitando Musk. Começando pelo óbvio, Musk é um narcisista de livro-texto. Um dos ditados mais famosos sobre narcisistas é que quando não conseguem mais controlar você, tentam controlar como os outros te veem. Com Musk, não foi suficiente que Martin Eberhard fosse removido da empresa por ameaça e força. Musk garantiu, através de declarações que fez em toda a indústria e mercado, que Eberhard seria para sempre inempregável. E ele fez isso sugerindo, sem evidências, que Eberhard era enganador e incompetente, sabendo que essa combinação funcionaria para convencer seus amigos do conselho, porque foi isso que fez Musk ser demitido da Confinity. Musk intencionalmente prejudicou a reputação de Eberhard, mesmo após tê-lo forçado a deixar a empresa.
Como os insultos e difamações anteriores tiveram pouco peso e pouco efeito, Musk então mudou a história, degradando ainda mais Eberhard em uma desonestidade manipuladora e calculista enquanto buscava poder para si mesmo. É o perfil de comportamento de um psicopata, tornando Musk um psicopata narcisista de manual. Ao perceber isso, seus outros comportamentos, embora chocantes, se tornam menos surpreendentes e até previsíveis. Se você for mais inteligente que Musk, ele vai te diminuir. Se isso não te afetar, ele tentará intimidação. Caso não funcione, partirá para ameaças e explosões de raiva. Musk é conhecido por seus funcionários e gerentes por ter um temperamento explosivo e volátil, lembrando Jekyll e Hyde. E que Deus te ajude se você confrontá-lo publicamente quando sabe que ele não faz ideia do que está falando. Ele pode até te chamar de pedófilo se você não ceder às suas exigências por reconhecimento. Se você tem um produto melhor que o de Musk, ele irá menosprezá-lo. Se você compete com Musk, ele trapaceia para vencer e esfrega na sua cara quando perde. Foi exatamente o que Musk fez ao ganhar a competição Human Landing System contra Bezos, mesmo usando informações privilegiadas para fechar o contrato, que ainda não cumpriu. E Musk buscará poder corporativo pelo poder em si, não porque ele sabe o que um Chief Executive Officer faz ou o que um presidente de conselho faz, e os documentos do julgamento da SolarCity são a prova nua e crua disso, mas porque ele sabe o que pode acontecer se ele não tiver uma ou ambas dessas posições. Sua expulsão da Zip2 pelos VCs, seu rompimento com Harris Freaker na X, o golpe na Confinity, todos ensinaram a ele a comprar a cadeira e depois se cercar de bajuladores. Alinhadas ao narcisismo em ascensão estão a grandiosidade e o senso de direito, tentando apagar o legado de Eberhard da empresa para favorecer seu próprio mito de grandiosidade. Musk quer que todos acreditem que ele é a figura central do sucesso da Tesla, então ele exagera suas próprias realizações enquanto mente sobre e diminui o papel que Eberhard desempenhou, construindo-se ao derrubar alguém. E o senso de direito de Musk ficou evidente muito cedo quando ele exigiu a presidência do conselho em troca de seu investimento, evidente novamente quando ele escolheu sozinho o substituto de Eberhard como Chief Executive Officer, e novamente quando ele mostrou que as regras não se aplicam a ele ao quebrar vários acordos e a lei trabalhista da Califórnia para reter pagamentos e promessas de Eberhard por despeito, tornando Musk mesquinho além da crença. Vemos essa mesquinhez, narcisismo e comportamento psicopata de Musk todos os dias agora no Twitter. O feed dele no Twitter é um constante fluxo de insultos e ataques às pessoas. Algumas das mais memoráveis recentemente incluem chamar os comandantes da Estação Espacial Internacional de idiotas e seus defensores de traidores. Retardado é outro termo que ele usa para menosprezar os outros, embora muitas vezes o descreva perfeitamente. Especialmente quando ele famosamente disse aos anunciantes do Twitter para se foderem e depois ameaçou processá-los por seguirem seu conselho. Também vislumbramos outra característica de Musk, a megalomania, também conhecida como complexo de Deus. Musk se colocando como o único capaz de reverter a situação da Tesla, reivindicando a visão grandiosa de um futuro com veículos elétricos como sua e assumindo a posição de Chief Executive Officer, são algumas das razões pelas quais ele se encaixa confortavelmente na definição de megalomaníaco. Mesmo agora, entre seus fãs leais, Musk é visto como um gênio e visionário. Na verdade, Musk parece ser singularmente incapaz de informar corretamente as pessoas sobre seu nível de educação ou credencial. Mas podemos ajudá-lo com isso. Ele não é um engenheiro, como afirma ser. Ele não é um físico, como afirma ser. Ele não é um cientista de foguetes, como afirma ser. Ele nunca esteve matriculado no programa de doutorado em Stanford. No final, Musk é um estudante de economia que também estudou o equivalente universitário de física e agora tenta convencer o mundo de que pode colonizar Marte. Para aqueles que afirmam que Musk é um gênio, o documento do caso judicial revela que ele é um farsante que alcançou o sucesso graças às pessoas que o apoiaram, enriquecendo cada vez mais com os esforços e acordos delas. Na Zip2 foram Greg Curry, Richard Sorkin e Derek Projon. Na Confinity, foi a equipe do PayPal de Peter Thiel, Max Levchin e Luke Nozek. Na Tesla, os engenheiros Eberhard e Tarpenning. Na SpaceX, foi a propriedade intelectual fornecida pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço que Tom Mueller usou para construir o Falcon. Sem mencionar os bilhões e bilhões em dinheiro do governo que Musk absorveu em suas empresas, sem nenhum benefício tangível fornecido ao contribuinte médio.
Com a saída voluntária ou forçada de pessoas excepcionais da Tesla e SpaceX, Musk ficou à mercê de seus próprios dispositivos. Foi assim que acabamos com as monstruosidades de desenho de guardanapo de aço inoxidável como o Cybertruck, o maior fracasso veicular em décadas, e Starship, sua torre de papel alumínio agora 15 meses atrasada na entrega do contrato da opção A. E quando se trata das visões que lhes são creditadas, Musk poderia ser melhor descrito como um pássaro cuco, um organismo parasita que invade um ninho e força os ocupantes originais a sair para fingir que o ninho é dele, porque ele realmente não tem a capacidade de criá-lo de outra maneira. O mito do gênio Musk é apenas isso, um mito que não está ancorado na realidade. Obrigado por acompanhar essa série do Cético do Senso Comum. É uma pena que o caso nunca tenha vindo à tona. O ideal seria descobrir como o acordo fez Martin Eberhard se sentir completo novamente após os 2 anos de abuso de Musk que ainda são jogados nele ocasionalmente. Mas pelo menos agora, melhor tarde do que nunca, podemos mostrar às pessoas através deste documento legal de 16 anos quem Musk era, quem ele é agora e o que ele sempre será. Porque não importa quanta riqueza ele acumule, não importa quanta força, ele sempre será o homem-criança ciumento, rancoroso e manipulador que não fundou a Tesla Motors. Se aprendeu algo nesta série, por favor, compartilhe com outros que possam se beneficiar desta informação. Para apoiar futuras produções da CSS, visite nossos links no Buy Me a Coffee ou GoFundMe para doações únicas ou assine nosso Patreon para suporte mensal. Antes de sair, deixe seu like, comentários e ative as notificações para saber quando o Common Sense Skeptic retornar. Mais do que ajustar, projetamos cada aspecto disso. Investimos muito tempo e dinheiro criando um pacote de baterias que atinge o alcance desejado de forma segura e confiável. Desenvolvemos tecnologia de motor, eletrônica de potência e tudo necessário para construir um carro esportivo leve de alto desempenho.